Eu sou a Carla Ribeiro e este é o programa Conversar com as Palavras. E vamos então ficar agora à conversa com o nosso convidado Celso Cordeiro. Celso, desde já, boa noite e obrigada por estares aqui connosco hoje. Boa noite e obrigado pelo convite. Nada, nós é que te agradecemos por teres aceito o nosso convite, este desafio que foi ficares aqui após a tua apresentação do teu livro aqui em Matosinhos na terça-feira. Como foi vires apresentar o teu livro aqui à tua terra? Como foi, tal como os livros anteriores, foi extremamente gratificante. Para mim é ponto de honra vir à minha terra a fazer a apresentação dos meus livros. Mal eles são lançados, porque é a minha casa, continua a ser a minha casa, apesar de eu ser um matosinhense imigrante, porque vivo em Lisboa há bons anos, há 32 anos, mas continuo acima de tudo a ser nortenho e a ser matosinhense, mais do que nada. Portanto é sempre extremamente gratificante voltar à minha terra. E voltar à minha terra para lançar os meus livros é, obviamente, muito mais gratificante ainda. Imagino. Eu que assisti à tua apresentação, acho que foi um fim de tarde cheio de emoções, repleto de sentires que houveram nas leituras, que houveram naquilo que te foi dito pelo Ricardo, que fez o prefácio do teu livro. Acho que foi, de facto, um final de tarde repleto de sentires. Como é que sentes agora, depois de fazer as duas apresentações, Porto e Lisboa, qual é o rescaldo que fazes? O rescaldo é sentir-me de alguma forma aliviado. Passou a ansiedade de fazer o lançamento, quer em Lisboa, quer em Matosinhos. São sempre momentos de alguma ansiedade, porque estamos à espera até ao último minuto que tudo corra bem, que não haja nenhum contratempo de última da hora, e só sabemos disso quando acaba, não é? Claro. Portanto, é óbvio que quando acaba é uma descarga de energias, de tensão acumulada, que de alguma forma nos deixa algum cansaço, mas nos deixa com a sensação de dever cumprido. E o dever está cumprido ao fim do terceiro livro? Sentes-te realizado com estes 3 livros que já tens editados? Se me sinto realizado com... É assim, a edição de livros não me realiza, confesso. Realiza-me, sim, o poder escrever, o poder passar horas no meu escritório em casa, a alinhavar palavras, a brincar com as palavras, como eu costumo dizer, a tentar transmitir as minhas emoções através de palavras. E é um trabalho que não é muito fácil, porque conseguir dar às palavras exatamente a tonalidade das nossas emoções, por vezes é difícil. É um trabalho por vezes árduo até conseguir encontrar a palavra exata, com o peso, quanto em medida que nós queremos dar a uma determinada emoção. Portanto, mais do que realizado em editar livros, sinceramente sinto-me realizado cada vez que consigo fechar mais um poema, cada vez que encerro mais um poema e acabou, não lhe mexo mais. É isto. Aí sim sinto-me realizado, é a sensação de obra feita. E a partir daí viro a página e vou esperar que um dia me apeteça escrever o próximo. Não corro atrás de nada, muito menos atrás de editar livros, confesso que não. Há algum tema na tua escrita que seja mais predominante? Se há algum tema mais predominante, eu direi que eu, enquanto autor, sou um bocado policromático, porque não me refugio a trabalhar um único tema. Os temas fluem em qualquer altura, porque há
factos, porque há eventos que me impactam em determinado momento, que me provocam alguma revolução interior em termos de pensamento ou em termos de sentimento das minhas emoções, que provoca alguma agitação e isso por vezes resulta em alguns versos que vão sendo escritos. Se há uma temática predominante, em consciência acho que não. Poderá haver uma temática se calhar frequente, porque eu sou um homem de paixões, sempre fui, e é natural que haja muitos poemas que têm a ver com as minhas paixões, mas também com as minhas desilusões, claro, com as coisas boas e más que são inerentes às paixões que vivemos a cada momento. Mas isso faz parte do trajeto, faz parte do meu trajeto, como eu costumo dizer, de peregrino na vida. E de vez em quando vou pousando aqui, vou pousando ali, e como qualquer peregrino, vou fazendo o caminho. Todos nós temos um caminho para fazer. Exatamente. E isso faz parte daquilo que temos que caminhar e daquilo que temos que andar. Eu procuro que o meu caminho seja o caminho dos sonhos, é nesse caminho que eu procuro viver. Dos sonhos. Exatamente. É fixe. Viver sobre os sonhos é bom. É alimentarmos aquilo em que acreditamos ainda. Digamos que eu sou uma criança crescida. Uma criança com 60 anos não fica mal. Vais libertando sempre a criança que existe em ti. Vou procurando fazê-lo. Começaste a escrever muito cedo, por volta dos 13 anos. Foste guardando muita coisa nos teus baús. Curiosamente não guardei muita coisa no baú. E não guardei muita coisa porque a minha relação com os meus textos foi sempre uma relação extremamente complicada, uma relação de amor-ódio, mas muito mais ódio do que amor. Os poemas eram algo que na minha adolescência e até na minha juventude saíam com enorme fluência, mas que saíam com enorme fluência pela necessidade, por vezes, de fazer algumas catarses, de despejar tensões interiores, de resolver coisas mal resolvidas, porque fui sempre um jovem com muita coisa mal resolvida, porque fui sempre extremamente rebelde. Mas digamos que cada poema que eu escrevia cumpria a missão, que era permitir-me fazer a catarse, permitir-me descarregar a tensão. E quando o poema estava fechado, quase invariavelmente eu destruía, porque já tinha cumprido a missão dele. Então eu direi que de tudo o que eu escrevi entre os meus 13 anos, provavelmente até aos 30 anos, eu se calhar consegui recuperar 10, 15%. Porque a maior parte foi destruída. Alguns outros textos ficaram na mão de amigos de juventude, alguns amigos que me viam a escrever e que percebiam que eu escrevia e que, como percebiam que eu ia destruir a seguir, tinham o cuidado de, mal eu acabava de escrever, sorripiavam-me rapidamente os textos e desapareceram muitos assim. Então se calhar um dia alguém te vai oferecer esses textos para tu editares, não? Eu espero que sim. Normalmente uma amiga que eu tenho de escola, que eu sei que ela tem muitos textos guardados numa arca, normalmente ela, espero que um dia me presentei com uma série de originais meus. É óbvio, de originais meus que nada têm a ver comigo hoje, porque foram o teu passado. Era o meu passado e, acima de tudo, era um jovem com 20 anos, com outra linguagem, com outra forma de estar na vida, de encarar a vida, com outra abordagem e com muito menos sabedoria do que tenho hoje, obviamente. Claro, a vida, eu costumo dizer que nós somos hoje o reflexo daquilo que vamos vivendo ao longo de todo o tempo. Portanto, há uns anos, aos 16 anos eu não escrevia como escrevo hoje, de certeza. E está a nossa, nenhum de nós acontecia isso. Somos o reflexo daquilo que vivemos. Celso, ia-te desafiar um primeiro poema. Um primeiro poema. Ora, um primeiro poema. Pode ser este mesmo.
E este primeiro poema chama-se Tão Só Porque Gosto. Gosto de gostar das pessoas porque tão só sinto que gosto, sem ter que procurar com afã a lógica de uma explicação vã. E dessa ausência de explicações e pela simplicidade que emanam na autenticidade das emoções e das palavras que não pensam, me deslumbram e fazem gostar. Gosto da simplicidade crua vestida só de autenticidade, de quem fala com um olhar e abraça com o coração a lua sem medo sequer de amar. Celso, aos 55 anos, se não estou enganada, tiras do baú alguns poemas e lanças o teu primeiro livro, Sentires por Trás de um Sorriso. Como foi lançar estes sorrisos para o exterior? Não eram propriamente esses sorrisos, eram esses sentidos. Foi difícil, confesso. Foi muito problemático na altura porque eu não estava preparado para publicar o que quer que fosse. Esse foi um desafio que me foi impulsionado por um grupo de amigos muito próximo, que descobriu um dia que eu de vez em quando gostava de me esconder a escrever umas coisas e depois não desarmaram enquanto eu não divulguei dentro do grupo algumas das coisas que escrevia, e a partir daí a caminhada não parou, antes pelo contrário, foi tudo extremamente rápido. Foi apresentar-me a concurso numa antologia de uma editora aqui de Porto. Foi para surpresa minha ver os meus poemas que eu tinha apresentado, vê-los ambos selecionados quando supostamente era para ser apenas um poema por autor. Eu disse, ok, isto se calhar até tem alguma piada, se calhar até é giro. E a partir daí, com o pressing que foi sendo feito por esse grupo de amigos, resolvi consultar, na altura, duas editoras sobre o eventual interesse de colocarem obra de autores novos no mercado, na área da poesia. E, surpresa minha, passado uma semana, estava a receber em casa uma proposta de publicação de ambas as editoras. Daí até assinar um contrato de publicação foi tudo extremamente rápido. O processo desenrolou-se com bastante celeridade, com tanta celeridade que eu não estava preparado para isso, e em determinada altura era a editora que andava atrás de mim porque queria avançar com a obra, com toda a rapidez. Mas não foi fácil, porque a sensação que tive foi que pela primeira vez na vida eu estava completamente a desnudar-me para uma data de gente que eu não sabia quem era, que eram os possíveis leitores de um livro. Então eu estava quase a fazer um striptease perfeitamente em público, o que é muito complicado. Eu ia-te fazer precisamente essa pergunta. Lançar um livro é quase como despir-nos para quem não sabemos quem nos vai ler. Absolutamente, é um bocado de despir a alma sem sabermos quem é que está do outro lado. Exato. Correu bem este primeiro livro? O primeiro correu muitíssimo bem. Continuei a escrever. Passados 2 anos a editora contactou-me se eu já tinha a obra, para que queriam avançar com outro livro. Eu por acaso já tinha a obra pronta, com material suficiente para outro livro, e avancei para o segundo livro, que é o Confusão de Letras, ou Fusão de Letras. Tem uma leitura ambígua, que também correu muitíssimo bem, tive ótimas audiências em todas as apresentações que fiz, o impacto foi muito bom. Continuo, porque o escrever para mim é uma coisa natural, é uma coisa que vai acontecendo em qualquer altura, e passados 2 anos e meio decidi avançar com nova obra, já mais extensa do que as 2 anteriores. As 2 obras anteriores eram mais pequenas em termos de quantidade de trabalho apresentado. Eram obras com cerca de 50 e tal, 60 textos cada uma. Aqui estamos a falar de uma obra já com cerca de 80 textos, e confesso que neste momento estou bastante orgulhoso desta obra.
Sentes-te espelhado neste livro, nos ensaios poéticos? Se me sinto espelhado, eu acho que de alguma forma quem escreve, principalmente quem escreve poesia, acaba por estar sempre espelhado naquilo que escreve. É óbvio que no meu primeiro livro eventualmente estava espelhado num Celso Cordeiro de um trajeto de vida longo, porque o primeiro livro tem textos que pontuam desde os meus 20 anos até aos 50 e poucos anos. Portanto, há um trajeto de vida longo, há uma evolução pessoal. Eu próprio, como pessoa, sou uma pessoa bastante diferente do que era aos 20 anos, como é evidente, como qualquer um de nós, é o nosso crescimento. Portanto, no primeiro livro há um crescimento durante um período de cerca de 30 anos. No segundo livro já me espelho um bocadinho mais, porque há aí um mix já de textos antigos e de textos mais recentes. Este livro compila textos, todos eles escritos durante os últimos 3 anos. Forçosamente tenho que me sentir espelhado nele. Exato, é muito mais fácil estar completamente espelhado neste do que nos outros. Os outros foi um reflexo de um percurso. Eu via pegar aqui, conforme te disse, numa frase que o Ricardo escreve no prefácio do teu livro. Não sei se o símbolo, a musa inspiradora deste poeta é a mulher em todo o seu esplendor, ou se será o homem em toda a sua dimensão. Queres-me criticar? Queres-me falar sobre esta frase? Esta dúvida é do Ricardo Reis, do meu Vou ter que ligar ao Ricardo. Do meu ilustre prefaciador. Eu direi que é ele que está com algumas dúvidas em relação a isso. Eu acho que é um bocadinho de cada. É óbvio que a mulher é uma musa importante. Como já disse, eu tenho sido ao longo da vida um homem de paixões. Algumas muito sérias e muito profundas, outras mais inconsequentes, e alguns devaneios também. Mas, portanto, obviamente a mulher representa uma parte significativa da minha obra, mas há muito da minha obra que é, acima de tudo, alguma inconstância com a conjuntura em que vivo, com a sociedade que me rodeia, alguma revolta interior, alguma rebeldia, alguma vontade de quase partir a louça em determinados momentos. Portanto, eu direi que eu tenho duas musas inspiradoras, de um lado a mulher, do outro lado o homem como ser vivo, como parte desta sociedade, como elemento desta sociedade, de uma forma muito mais lata. E agora que tal dar-nos um poemazinho teu? Um poema meu. Então o que é que eu vos vou dar agora? Que é para os nossos ouvintes começarem a conhecer a tua escrita. Então vamos dar aos ouvintes Amor de Corpo Inteiro. Olha, esse foi um dos que eu li. Se nosso sentir é profundo, diz-se que vem do coração, mas mais não é no fundo que mera figura de estilo, uma metáfora da ocasião. Amor vem do corpo inteiro, a cabeça deixa de pensar, sentimos as veias pulsar, os braços a querer abraçar e mãos ávidas de acariciar. Amor sufoca e faz-nos suar, é arrepio capaz de enregelar, são pernas que fraquejam quando estás para chegar, é felicidade latente no olhar. Se até o abdômen nos dói e faz-nos sentir contração na angústia de uma espera, só mesmo dito por quimera que o amor vem do coração. Bom, Celso, e agora? Vamos lá massacrar-te mais um bocadinho com perguntas. Saia daqui sem escaldos. Eu sou muito má, não é? Diz lá. Não. Eu estou a ser tão boazinha. Tá, estás-te a apertar muito bem. Estou-me a apertar muito bem, não estou?
Olha, então como me estou a portar bem, como te vejo, ia desfolhar todo satisfeito o teu livro, ia-te desafiar a mais um poema. Mais um poema. Mais um poema. Okay. Então vamos dar aos teus ouvintes mais um poema que se chama... Os meus não, são os teus, porque eles hoje estão-te a ouvir a ti. Palavras rimadas. Palavras rimadas em vidas sem rima. Há quem veja até poesia na merda de vida vazia, misto de vómito e apatia vivida no seu dia-a-dia. Há quem se finja preenchido, e até quiçá ainda iludido, numa vida já sem sentido e fazendo maior alarido. Há quem de tão ignorante acredite ser o mais brilhante, e por tamanho desplante se torna até provocante. Há quem tenha a petulância e ache em primeira instância que até a sua arrogância é a mais bela fragrância. Há quem seja tão idiota, se pensa o único sem batota e chame de caviar à bolota pensando que ninguém nota. Há quem tenha por panaceia soltar palavras em verborreia numa quase autêntica diarreia para que um dia alguém leia. Há quem se deleite a filosofar num barato ioco desfiar de arremessos para o ar, procurando apenas brilhar. Há quem se ache polivalente, mesmo quando engana e mente e vai bajulando toda a gente, achando-se mais inteligente. Que é feito afinal da coerência, hoje quase uma demência. Se ter duas caras é valência e deslealdade por apetência. Então, e eu? Será que vivo no breu e este mundo também é meu, mas acho que vivo no céu? E será que vives no céu? No meu céu, seguramente. É só um céu diferente do das outras pessoas. Todos os nossos, ou melhor, cada um de nós tem o seu céu. Exatamente. Isto agora as palavras estavam-me a atraiçoar. Eu costumo perguntar se há alguma hora do dia em que tens mais vontade de escrever, ou que sentes mais necessidade de escrever. Eu escrevo normalmente fora das horas do dia, mas durante as horas da noite. Sou um animal da noite, por preferência. Tenho o meu relógio biológico um bocado alterado desde a nascença. Sempre fui muito mais propenso a momentos de concentração durante a noite, a momentos de reflexão durante a noite. Portanto, é perfeitamente usual quando me apetece escrever. E mesmo quando me apetece ler, porque eu procuro ler imensa poesia de outros autores, principalmente autores novos, desconhecidos. Normalmente faço noite fora. O problema é que às vezes esqueço-me das horas e esqueço-me que tenho que trabalhar no dia seguinte para ganhar para a sopa. E quando dou por ela ainda estou acordado à hora de ir trabalhar sem ter ido à cama. Fazes diretas. Às vezes acontece. É o tempo de tomar um duche no intervalo e mudar de roupa. Sabes que quando peguei no teu livro, na terça-feira, e quando tu há bocado falavas sobre os sonhos, eu gostei imenso da frase que tu cá tens, que é: sou peregrino eterno no caminho dos sonhos. Esse é um dos poemas que eu tenho aqui. Por acaso, quando peguei no livro, na apresentação, na terça-feira, chamou-me logo a atenção este trechozinho. Achei que queria dizer muito sobre o que é que o livro nos ia dar. Se calhar, propositadamente, não foi por acaso que eu escolhi para a capa esses dois versos, porque isso são dois versos de um poema, de um dos meus poemas, do poema que tem por nome exatamente Peregrino. E se rodares o livro, no verso do livro tens mais 5 versos do mesmo poema. E são do mesmo? São do mesmo poema. E sem saber para onde vou apenas pisando trilhas, procurando ainda quem sou. À descoberta dos teus sonhos eternamente. Eu acho que é mais à descoberta de mim próprio, porque ainda não consegui encontrar o meu fim de 60 anos. Andando para aí a vaguear, meio perdido
Mas eu acho que todos nós nos procuramos em algum lugar. É assim, dos outros não direi. Há gente que tem um caminho muito traçado e muito convicto, e alguns há que se encontraram aos 20 anos e já não derivam. Eu acho que tenho feito um trajeto de vida à procura de mim próprio, continuo à procura. Pronto, e desde que tu te vás encontrando diariamente já não é mau. É esse o objetivo. Porque se nós nos encontrarmos todos os dias é sinal que estamos de bem com nós mesmos. É evidente. Senão não conseguimos viver. Mas essa é a parte mais tranquila e mais divertida da vida, é conseguirmos encontrar tranquilidade todos os dias. Que mensagem achas que consegues passar com este teu livro dos ensaios e sentidos poéticos? Já por si o nome quase parece uma experiência química em que estamos a experimentar a vida poeticamente. É assim, não há muito que explicar em relação ao livro e ao título deste livro. Ensaios e sentidos poéticos, porquê? Ensaios porque, sinceramente, quanto mais eu escrevo, mais eu tenho a noção que continuo a ensaiar poesia. Eu vou aprendendo a fazer poemas. E acho que continuo a ter imenso para aprender. Estou ainda no caminho da aprendizagem. Não sei quando é que acaba esse caminho, mas quero tentar aprender um bocadinho, todos os dias, todos os meses, ir aprendendo sempre. Portanto, os ensaios é por isso mesmo, porque eu acho que o caminho de aprendizagem na escrita e, acima de tudo, na expressão poética, acho que é um caminho que ainda está por fazer. Eu acho que nós aprendemos todos os dias, se tivermos com disponibilidade para aprendermos. Por isso a vida é uma lição diária, digo eu. Eu pelo menos vejo a vida desta forma. Pronto. Esta é a forma como eu vivo a minha vida, como uma experiência diária. Até porque nós nunca sabemos o que é que o dia da manhã nos reserva, e a nossa vida pode mudar para os antípodas do mundo de um dia para o outro, e temos que estar preparados para isso. Exato, nós podemos ter 1001 planos para fazer isto e aquilo, mas de um momento para o outro a vida dá uma volta e nós deixamos de ter esse fio e ter que alterar outro caminho. Confesso que nunca fui pessoa de fazer muitos planos. Sempre procurei viver a vida intensamente, sempre, desde a minha juventude, e os planos eram para o essencial. Os planos eram para aquilo que tinha que ser forçosamente, enquanto havia uma família, um agregado familiar, enquanto havia gente a cargo, enquanto havia alguém para educar e para sustentar, etc, etc. A partir do momento em que isso deixou de acontecer, e em que estou por minha conta, vivo por minha conta, deixou de haver planos, porque eu não preciso fazer planos para mim, não dependo de mais ninguém senão de mim. Portanto, os planos é acordar todos os dias e viver um dia de cada vez. Vou tentar acordar amanhã também. Vais tentar acordar amanhã? Vou tentar acordar amanhã. Isso é que faz parte dos meus planos. Isso é que é bom. Depois logo veremos a seguir. A seguir logo vês o que é que vais fazer. Completamente. Olha, e agora que tal ler-nos ou dar-nos um poema teu? Outro poema meu. Outro poema teu. A seguir eu prometo que leio o meu. Ok. Então vão ouvir Musa e Poesia. Se fores musa de algum poeta, que seja ele verdadeiro esteta e saiba honrar poetisa tamanha que no seu criar não se acanha. Deixa que a imaginação flua e seja a criatividade toda tua. Dá sensualidade à imaginação, mas faz dela também fruição. Haverá poeta tão atrevido que faça de ti musa e poesia e não se poupe na ousadia ao te querer em doces gemidos. Que relâmpagos iluminem a noite e os trovões ecoem bem forte, que seja de prazer a má sorte e de tanto o gozo seja açoite. Acautela-te com poetas loucos, eles voam por vezes demais, abusam até como poucos, tomam-te toda e pedem mais.
O que pensaras ser só aventura, rápido se torna sofreguidão, e o poeta na sua loucura faz do teu corpo bastião. Se alimentas a imaginação, ficará o poeta em ebulição e deixa de haver contenção, tal a ânsia que sejas fruição. A imaginação já atrai a mente e já se transforma em ficção, em ânsia de desfruto presente de dois corpos em explosão. Houvera eu de agora naufragar e tuas entranhas seriam meu mar. Nadaria eu por certo a desmando até me afundar, calmo e brando. Avistas o náufrago que se debate num mar onde agitas sensualidade, e como se não houvera piedade, acenas ao longo o teu gozo escarlate. Fazes de palavras provocação insana e espalhas em redor turbulência, palavras rubras de ambivalência pela imaginação que de ti emana. Que as palavras sejam sempre falo para em brasa te penetrar e possuir, e em gozo sublime de fazer explodir, e em apoteose de palavras me calo. Vou parar por aqui este versejar. Vai sendo leito onde me deleito, a imaginação revolve-se a preceito neste nosso delicioso linguajar. Rendido à musa do meu versejar e ao fulgor da poetisa apreciada, neste nosso imenso degustar de versos soltos à desgarrada. Afundei em ti em poesia, desnudei-te e fiz-te minha, e foste por momentos rainha de toda a minha ousadia. Bom, Celso, agora fiquei quase aqui sem palavras. Sobre os teus ensaios e sentidos poéticos, vai estar no próximo sábado na Feira do Livro de Lisboa. As pessoas vão poder vão-te poder lá ver com este livro. Exatamente, com este e com os outros três. Com os três. Uhum. Continuas a pensar continuar a participar em antologias? Confesso que participei até hoje em 8 antologias. Nos últimos 2 anos tenho ganho alguns anticorpos às antologias. Acho que as antologias perderam a espontaneidade, perderam o virtuosismo e tornaram-se uma forma confortável de alguns editores independentes irem ganhando algum decoro à conta de novos autores, sem quaisquer critérios de edição, sem trabalho minimamente cuidado. Acho que há uma ausência de critérios muito grande, de formas que tenham dado arredado das antologias. Os convites chegam-me constantemente, cada vez que uma editora se lembra de lançar mais uma antologia, eu recebo convite para participar. Confesso que nos últimos 2 anos nem resposta tenho dado. Não sei se voltarei a participar, não sei o que é que vai acontecer amanhã. Claro. Posso amanhã mudar de ideias. Neste momento não me apetece, confesso. Esse é um percurso que todos nós fazemos. Eu confesso que até agora tenho participado em algumas. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Depois de fazer a minha próxima exposição, não sei se vai continuar. Eu sinceramente, enquanto eu conseguir entender a antologia como uma reunião de textos de autor, de diversos autores, com qualidade, com alguma qualidade, acho fantástico que se façam antologias, mas elas têm que ser minimamente seletivas na qualidade. Também não é só porque nos convidam para uma antologia que devemos participar. Temos de ter algum cuidado com o tipo de antologias que estamos a participar. Eu confesso que já vi antologias onde se publicam trabalhos onde, até atentados ao português eu encontro. Eu, como sou um defensor fanático da língua portuguesa, sou anti-acordista ortográfico. Tu ainda escreves de acordo com a... E escreverei sempre, seguramente. Para mim o acordo ortográfico não existe, nem nunca existirá. Não foi assim que eu aprendi a escrever. E esta é uma convicção muito forte mesmo. E no dia que alguém ou alguma editora tente
que eu escreva de acordo com o AO de 90, eu imediatamente deixo de publicar. Ponto final, parágrafo. Há convicções às quais eu sou absolutamente fiel e sou intransigente. Não consigo conceber que se coloquem livros no mercado, sejam de poesia, sejam de contos, seja de romances, o que quer que seja. Não consigo conceber que alguém coloque no mercado, imprima, publique obras com erros de português crassos, com autênticos atentados à língua. Eu já tenho visto isto em inúmeras antologias, porque de facto não há trabalho de edição, há meramente juntar trabalhos que os autores mandaram. Ou seja, qualquer um de nós, qualquer pateta, desculpem o termo, mas sou muito direto naquilo que digo, até eu posso amanhã decidir fazer uma antologia, só porque peguei em 50 amigos ou em 100 amigos, reuni um texto de cada um e disse, pá, porreiro, vamos fazer uma antologia, e eu ganho uns trocos. Porque depois quem paga a antologia são os autores, porque têm que comprar 3 exemplares ou 5 exemplares da antologia. E, minha cara amiga, se cada autor comprar 5 exemplares numa antologia com 100 autores, o editor vendeu 500 antologias, fez um brilharete e ganhou o ordenado. É verdade. Eu não mando recados para ninguém. Sou assim. E ainda bem, o programa faz-se com estas coisas, é com estas opiniões também que nós aprendemos, e confesso que estar aqui para mim é uma aprendizagem diária, ou melhor, semanal. Cada programa é uma novidade, portanto faz parte também do nosso programa. Bom, e são 22 horas e 12 minutos e eu ia-te desafiar a um outro poema. Eu sou assim, sou uma malandreca, okay. Desafio-te assim a coisas. Então vamos ouvir Hoje por Inteiro. Quero amar-te, por um dia que seja. Quero amar-te sem tempo e tomar o teu corpo sem horas. Amar essa mulher de desejo e dar asas a toda a loucura que me devora os sentidos, apenas porque existes. Quero fechar-te num abraço e fundir o teu corpo no meu, até que se fundam em lava e se saciem em doce prazer. Quero pintar em teu corpo todas as cores do arco-íris e fazer dele tela infinda da explosão do desejo. Quero toda a tua paixão sem ter a hora marcada nem data de validade. Quero que sejas entregue num voo planado a dois, sem promessas ou condições, sem explicações ou porquês. Quero por breves momentos ser apenas vida na tua vida e carne faminta da tua carne. E quero nesses momentos não pensar se existe amanhã. Quero viver contigo instantes e nesses instantes uma vida. Se há amanhã, pouco importa. Quero amar-te hoje por inteiro. É bom. E porque o amanhã a gente não conhece, acho muito bem. Celso, o tempo corre quando se faz rádio. Achas importante um programa destes numa rádio online para dar voz à poesia e à escrita? Acho francamente importante, como acho francamente importante toda a divulgação que se faça de qualquer arte, qualquer expressão artística, não só da escrita. Não olhe só para o meu umbigo. Sim, nós aqui divulgamos também exposições e muitos outros. Toda a expressão artística, seja ela qual for, merece ter os seus espaços de divulgação, merece ser incrementada, porque quem faz a arte merece que alguém a veja, que alguém a saboreie, que alguém se delicie com ela, que alguém a critique, que alguém diga que não presta, que está mal, outros dirão que está bom e fantástico, mas acima de tudo acho que a arte merece ser colocada em público. Não é para estar guardada, não é para estar guardada em gavetas, não é para estar guardada em caves, nem em armazéns, nem coisa do género. É para vir para a rua, para ser desfrutada.
E há espaço para todo tipo de artes. Absolutamente. Eu acho que nós cada vez mais temos é que divulgar para que as pessoas comecem cada vez mais também a ir aos espaços de arte. Claro. Porque temos cada vez mais e melhor arte a ser apresentada. Uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em entender, confesso, é que neste país continua a haver uma dificuldade muito grande em as pessoas, e quando falo nas pessoas falo fundamentalmente em quem está à frente de instituições, do poder local, de instituições públicas que deveriam à partida incrementar a cultura e que ou pelo menos têm isso na sua missão. A forma como essas instituições e as pessoas que as gerem são fechadas e não têm a elasticidade de fazer chegar a arte a quem está na rua. Eu espanta-me como é que uma biblioteca tem que estar aberta nos horários de expediente e fechar quando as pessoas estão a sair do emprego. Ou então, com o devido respeito, nós passamos a ter bibliotecas que abrem às 10 da manhã e fecham às 19, onde a clientela pontualmente serão ou desempregados, pessoas que não têm ocupação, ou então os nossos reformados que se calhar até vão para a biblioteca ler o jornal, e a população ativa não tem acesso porque está a trabalhar. Exato. E ninguém se lembra que se calhar em vez de ter um espaço de cultura, e quem fala numa biblioteca fala noutros espaços de cultura, centros de exposições, todos os espaços de cultura deviam ter uma flexibilidade de horário que lhes permitisse funcionar de forma desfasada em relação àquilo que são tradicionalmente os horários de trabalho. Eu notei essa dificuldade quando foi para fazer a apresentação deste livro, porque resolvi fazê-la durante a semana, porque era a data disponível por razões de agenda, de sobrecarga de agenda, mas depois fazê-la um dia de semana, um dia laboral, às 6:30 da tarde, é estar à espera que as pessoas não tenham tempo de sair do seu emprego, porque muitas delas ainda nem saíram, outras estão a sair, mas trabalham a 50 km ou a 10 km e não conseguem estar às 6:30 numa biblioteca para estar presentes numa apresentação. Eu felizmente considero-me privilegiado porque mesmo assim eu tive um auditório cheio, mas incomoda-me porque isto prejudica os autores, prejudica os artistas noutras áreas da arte, porque de facto as pessoas não conseguem perceber que uma galeria de arte não pode estar a fechar às 7 da tarde, ou não devia estar aberta ao fim de semana, ou pelo menos um dos dias de fim de semana e não está. Uma biblioteca devia estar aberta pelo menos um dos dias de fim de semana e não está, devia ter um horário prolongado e não tem. Sequer é pouco importante abrir uma biblioteca às 10 da manhã. Se a podemos abrir às 11 e prolongar o horário, se calhar demos acesso a uma série de pessoas que saem do seu emprego e ainda precisam de passar na biblioteca. Exato. E têm tempo para o fazer. Assim não. Temos que olhar para a arte de uma outra maneira e temos que olhar para estes espaços. Que quem tem essas responsabilidades nessas instituições repensasse um bocadinho este tipo de estratégia. Porque senão a cultura será sempre um parente pobre no nosso país. E senão temos sempre as apresentações dos livros à sexta ao sábado e não passamos disso. Não, mas e assim como as exposições também. O que acontece é que as apresentações saem dos espaços que institucionalmente foram criados para isso, como e vão para outros espaços. E vão para centros comerciais, para os auditórios dos centros comerciais, onde a primeira necessidade do livreiro, e aí não estamos a falar do editor, estamos a falar do livreiro, é faturar, é vender livros, é pôr na prateleira. E para mim a arte tem que estar primeiro, muito antes da economia. São coisas completamente separadas. Tenho dito, já disse, disparates abaixo. Não disseste não, disparates. Que mensagem queres deixar aos nossos ouvintes? Aos teus ouvintes? Mensagem que eu quero deixar aos meus ouvintes. Eu vou tentar encontrar aqui a mensagem ideal. Onde é que ela está? Essas coisas, essas perguntas assim... Estas perguntas assim, esta locutora tem assim umas manias... Incómoda mesma.
Ela é assim, pá, olha, foi o que se pôde arranjar. Olha, pronto, vai ser este mesmo. Este é o poema que encerra o meu livro, que encerra este Ensaios e Sentidos Poéticos, e chama-se Poema-te. Poesia é vida lavrada em estrofes de versos que brotam em terra a alma, arada em regos de rimas plantadas ou palavras semeadas a desmando. Poesia rega-se a lágrimas salgadas no sufoco incómodo de má colheita, com pés doridos de pedras e atalhos nas jornadas de vida desperdiçadas. Poesia é jardim vivaz e multicolor, ornado a flores com pétalas de seda e doce aroma de momentos felizes, dispersos pelos canteiros do amor. Ler poesia é alimentar a alma. É tantas vezes o redescobrir de recônditos recantos de nós. A vida é um poema. Poema-te. É verdade, eu costumo dizer que não sou poeta, mas sou um poema. Poema inacabado. Poemas. Celso, obrigada por ter estado aqui connosco.